Bom dia, tá começando mais um episódio da Lolere, seu podcast jurídico direto, prático e sem juridiquês. Eu sou o Victor. E eu sou a Laísa, muito bom dia nessa manhã de quarta-feira. E hoje tem muita coisa por aqui, viu? No trabalho, o TST decide que cabe à Justiça Trabalhista julgar o caso do menino de 13 anos que perdeu 2 dedos ao trabalhar numa feira em Aracaju. E no civil, o STJ amplia o direito de habitação para proteger herdeiro vulnerável. No previdenciário, o TRF3 garante pensão por morte autista mesmo após os 21 anos. E no consumidor, o STJ valida a aplicação de multa e taxa de fruição até em lote vazio. E no trabalho, o CAPES é condenado a indenizar técnica agredida por falha na segurança. E vamos ler um comentário aqui da edição passada. A Kelly Barros comentou o seguinte: bom dia, na edição 100 vocês prometeram um brinde para quem indicasse vocês e eu indiquei, agora aguardo ansiosamente minha xícara do meu podcast favorito. Kelly, eu não sei se ficou muito claro como que funciona o sistema de indicação, mas ele tá lá na nossa newsletter. Quando você indica alguém através do sistema de indicação lá da news, que você pega um link ou clica em compartilhar, aí sim contabiliza essas pessoas com quem você compartilhou a newsletter, tá bom? Não é o podcast. Só queria ler esse comentário para deixar isso claro se tiver mais gente confusa em relação a isso. Então, para você conseguir os mimos, que é um café, uma xícara ou um copo, acesse a nossa news aqui na descrição, coloque o seu melhor e-mail e comece a indicar a nossa newsletter para garantir seus brindes. Pega o seu café, coloca o fone e bora juntos entender como essas notícias estão moldando o direito no Brasil e no mundo. A gente já começa falando de direito da criança e do adolescente e de direito do trabalho. A terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho decidiu que cabe à Justiça do Trabalho julgar uma ação movida pelo Ministério Público do Trabalho contra o município de Aracaju, em Sergipe. Depois de um menino de só 13 anos perder 2 dedos ao operar uma máquina de moer cana em uma barraca de caldo na feira do Grajeru, o caso reacende o debate sobre a responsabilidade do poder público na fiscalização e erradicação do trabalho infantil. O MPT alegou que o município foi negligente, já que havia uma obrigação judicial prévia de fiscalizar o trabalho infantil, fixada em uma ação civil pública anterior. Diante disso, o órgão pede medidas de reparação amplas, transporte para o tratamento médico, fornecimento de próteses e órteses, apoio psicológico ao adolescente e indenizações por danos materiais, morais e estéticos. A gravidade da omissão, segundo o MPT, está no fato de o acidente ter sido plenamente evitável. Na primeira instância, a Justiça reconheceu a responsabilidade do poder público. No entanto, o TRT da 20ª Região extinguiu o processo, entendendo que a competência não seria da Justiça do Trabalho. O impasse chegou ao TST, onde prevaleceu o voto do ministro Alberto Balazeiro. Casos como esse estão dentro da competência trabalhista, porque tratam da prevenção e da erradicação do trabalho infantil, o que envolve a tutela do direito ao não trabalho de crianças e adolescentes. O voto também destacou o artigo 403 da CLT, que proíbe o trabalho de menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14, e reforça que é vedada qualquer atividade em locais ou horários prejudiciais, ou que exijam autorização judicial para trabalho em vias públicas. Além disso, o relator lembrou que a Constituição Federal e tratados internacionais ratificados pelo Brasil impõem a proteção integral da criança e do adolescente, atribuindo ao Estado o dever de fiscalização. Para o ministro, a atuação do município foi falha, diretamente ligada ao acidente. Ao deixar de fiscalizar, o poder público violou o dever de proteção e permitiu que uma atividade perigosa fosse desempenhada por uma criança em um espaço público. Essa omissão, segundo o relator, rompeu o dever de cuidado e deu origem à responsabilidade civil do ente público. Com a decisão unânime, a turma reconheceu a competência da Justiça do Trabalho e devolveu o processo ao TRT-20 para que analise o mérito dos pedidos do Ministério Público do Trabalho, incluindo as medidas de reparação à vítima e de fortalecimento das políticas de proteção contra o trabalho infantil. Bora com o direito civil. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que o direito real de habitação, previsto tradicionalmente para o cônjuge ou companheiro sobrevivente, pode ser ampliado a herdeiros em situação de vulnerabilidade. O caso envolveu um herdeiro portador de esquizofrenia e o tribunal garantiu seu direito de permanecer no imóvel da família, reconhecendo que, em certas situações, a moradia deve prevalecer sobre interesses patrimoniais. Segundo a relatora,
relator, a medida não retira a titularidade dos demais co-herdeiros, mas suspende temporariamente atos que possam frustrar a função social da moradia, como a alienação ou a extinção do condomínio destinadas a afastar o morador vulnerável. A decisão harmoniza o direito de propriedade com a proteção reforçada à dignidade humana, aplicando o princípio da função social da propriedade de forma concreta. O entendimento acompanha precedentes recentes do STJ, que reconhecem a força impeditiva do direito real de habitação diante da venda judicial do imóvel, fortalecendo a ideia de que a residência familiar é um espaço protegido, especialmente em contextos de hipossuficiência ou fragilidade mental. Embora o Instituto costume proteger o cônjuge sobrevivente, a decisão amplia seu alcance com base na finalidade social do direito à moradia e na tutela especial de pessoas vulneráveis. E isso levanta uma dúvida importante para quem atua com sucessões e curatelas. Quando o STJ reconhece o direito de habitação a um herdeiro vulnerável, há risco de desequilíbrio em relação aos demais herdeiros diante do princípio da igualdade sucessória? Quem responde pra gente é a Nina Cordeiro, advogada especialista em direito da família e sucessões, pós-graduada em direito civil e processual civil. Quando o Superior Tribunal de Justiça reconhece o direito real de habitação a um herdeiro vulnerável, de fato, existe um certo desequilíbrio em relação aos demais herdeiros, diante do princípio da igualdade sucessória. Mas esse não é um desequilíbrio injustificado. O que acontece é uma ponderação de princípios e não um favoritismo sem fundamento. No julgamento recente, que ganhou repercussão, o STJ reconheceu, de forma excepcional, o direito real de habitação a um filho portador de esquizofrenia, que vivia no imóvel deixado pelos pais em concorrência com os outros 5 irmãos. No voto, a relatora explicou que, diante da condição de vulnerabilidade desse herdeiro, deveria prevalecer a proteção à sua moradia digna, ainda que os demais continuassem coproprietários do imóvel. E isso é importante destacar. Esse direito real de habitação não impede a partilha futura, apenas garante que o herdeiro vulnerável possa permanecer na casa. Então, respondendo objetivamente à pergunta, o risco de desequilíbrio existe, mas é controlado. A igualdade sucessória não é absoluta a ponto de impedir medidas protetivas quando há vulnerabilidade clara. E é justamente aí que o STJ reforça a função social e protetiva do direito real de habitação, previsto no artigo 1831 do Código Civil. E mais, embora hoje o atual Código Civil não traga essa possibilidade expressa do direito real de habitação para os herdeiros, mas não somente para os cônjuges, o anteprojeto de reforma do Código Civil, que já está tramitando no Senado Federal, prevê essa possibilidade aos herdeiros, ampliando a proteção, passando a alcançar também os descendentes incapazes ou com deficiência, bem como ascendentes vulneráveis ou pessoas remanescentes da família parental. Portanto, a decisão não representa um privilégio sem razão. Representa uma evolução interpretativa em favor da dignidade humana, garantindo proteção sem anular o direito dos demais herdeiros. É uma exceção, mas é uma exceção necessária. Uma decisão recente da primeira vara civil de Poços de Caldas, Minas Gerais, declarou nulo um contrato de empréstimo consignado após o juiz identificar fraude cometida por um correspondente bancário. E sabe o que foi decisivo no caso? As provas digitais certificadas pela Data Certify. Essas evidências mostraram que o consumidor devolveu integralmente os valores recebidos, comprovando o vício de consentimento. Com base nelas, o magistrado determinou a restituição em dobro dos descontos indevidos e ainda fixou indenização por danos morais. A sentença reforça algo fundamental. Provas digitais certificadas têm validade jurídica e podem mudar o rumo de um processo, especialmente em casos de fraude, golpe ou litígio contratual. Então, se você aí quer garantir evidências digitais seguras e confiáveis para os seus casos, conheça a Data Certify. Você coleta, certifica e preserva provas em minutos, com validade legal em todo o país. Acesse o link na descrição e descubra como usar a tecnologia para virar o jogo no processo. E a gente volta com as notícias com direito previdenciário. A 10ª turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região estabeleceu a pensão por morte de um beneficiário com transtorno de espectro autista.
cujo pagamento havia sido interrompido quando ele completou 21 anos. A decisão foi unânime e reconheceu que a condição de deficiência garante o direito à continuidade do benefício, independentemente da idade. O colegiado destacou que todos os requisitos estavam preenchidos: a ocorrência do óbito, a qualidade de segurado do instituidor e a dependência do filho. A relatora, desembargadora federal Gabriela Araújo, ressaltou que a proteção a pessoas com deficiência tem respaldo não só na Constituição Federal, mas também na Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, no Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei nº 13.146 de 2015, e na Lei nº 2.764 de 2012, que reconhece formalmente o autista como pessoa com deficiência. Com base nisso, o TRF3 entendeu que a manutenção da pensão é compatível com a Lei nº 8.213 de 1991, que assegura o benefício a filhos inválidos ou com deficiência intelectual, mental ou grave, sem limite etário. A primeira instância havia negado o pedido sob o argumento de ausência de incapacidade laborativa, mas o tribunal afastou esse entendimento. Para pessoas com TEA, o reconhecimento da deficiência independe da aptidão para o trabalho, e a dependência econômica é presumida. Os laudos médicos e psicológicos apresentados confirmaram o diagnóstico e apontaram prejuízos funcionais moderados. Diante disso, o tribunal determinou o restabelecimento da pensão desde a data da cessação, em 8 de novembro de 2016, com o pagamento dos retroativos, correção monetária, juros honorários e implantação imediata do benefício. A decisão reforça um ponto essencial da política previdenciária inclusiva. Filhos com deficiência, inclusive aqueles com TEA, têm direito à pensão por morte sem limite de idade. O que importa é comprovar a condição de deficiência e o vínculo com o instituidor, e não a capacidade para o trabalho. O foco é garantir dignidade e segurança econômica a quem depende da proteção do sistema previdenciário. A quarta turma do Superior Tribunal de Justiça confirmou que, em contratos de compra e venda de lotes firmados após a entrada em vigor da Lei do Distrato, a Lei nº 3.786 de 2018, o comprador que desiste do negócio, ele pode sofrer 2 tipos de desconto cumulativos: a cláusula penal e a taxa de fruição, mesmo quando o terreno não chegou a ser edificado. O caso analisado envolveu um contrato de R$ 111 mil firmado em 2021. O comprador havia pago pouco mais de R$ 6.500 e pediu o distrato. A loteadora aplicou a multa contratual e a taxa de fruição dentro dos limites legais, o que consumiu todo o valor pago. Tanto o Tribunal de Justiça de São Paulo quanto o STJ mantiveram a decisão, reconhecendo que as deduções seguiram a nova legislação e não configuraram abuso. A relatora ministra Isabel Galotti explicou que o artigo 26A da Lei nº 6.766 de 1979, incluído pela Lei do Distrato, autoriza a aplicação de cláusula penal de até 10% do valor atualizado do contrato quando a rescisão ocorre por iniciativa do comprador. Já o artigo 32A, inciso 1º, permite a retenção de valores pela fruição do imóvel, limitada a 0,75% ao mês sobre o valor atualizado do contrato, ainda que o lote não tenha construção. Antes da Lei do Distrato, o entendimento predominante do STJ era o oposto. A Corte, com base no artigo de defesa do consumidor, costumava vedar a cobrança de taxa de fruição quando o comprador não havia usufruído do bem e, em geral, fixava a retenção em 25% das parcelas pagas, como compensação pelos prejuízos do vendedor. A nova lei, porém, passou a permitir tratamento mais rigoroso ao comprador desistente, desde que respeitados os percentuais máximos fixados em lei. O tribunal também afastou a alegação de violação ao artigo 53 do CDC, que proíbe cláusulas que resultem na perda total das parcelas pagas. Segundo o acórdão, o comprador foi informado previamente das condições e, embora nada tenha sobrado a restituir, isso se deu porque o valor pago não foi suficiente para cobrir a multa e a taxa de fruição dentro dos limites legais, e não por abuso contratual. E por fim agora, uma notícia do direito do trabalho. A 8ª turma do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais condenou o empregador ao pagamento de R$ 5.000 por danos morais a uma técnica de enfermagem que foi agredida por pacientes no Centro de Atenção Psicossocial, CAPES, de Nova Lima. Em primeira instância, o pedido havia sido negado, mas o colegiado reformou a sentença após constatar, com base em vídeos e depoimentos,
que o ambiente de trabalho era inseguro, sem presença de profissionais de vigilância e com ocorrências frequentes de surtos, situação que levava a equipe a acionar com frequência a Guarda Municipal e a Polícia Militar. O relator desembargador Sérgio Oliveira de Alencar destacou que cabia à empregadora adotar medidas preventivas e serviços de segurança específicos, seguindo os protocolos exigidos para unidades de saúde mental. A omissão, segundo o tribunal, configurou violação do dever de proteção e descumprimento das obrigações de saúde e segurança previstas na CLT e nas normas de segurança e saúde do trabalho. Embora não tenha havido prova de lesão física concreta à trabalhadora, o TRT reconheceu o abalo moral decorrente da exposição habitual ao risco e do sentimento de desamparo institucional. O valor da indenização foi fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e nos artigos 944, 953 e 884 do Código Civil, que tratam da reparação e da vedação ao enriquecimento sem causa. O caso reforça que empregadores têm responsabilidade direta por garantir ambientes seguros, especialmente em setores de alta complexidade emocional e risco de violência, como a assistência psiquiátrica. Medidas como contratação de vigilância treinada, planos de contenção, EPIs adequados e protocolos de resposta rápida são indispensáveis para proteger tanto pacientes quanto profissionais. O processo segue ao Tribunal Superior do Trabalho em recurso de revista, mas a decisão já sinaliza uma tendência clara. A Justiça do Trabalho vem reconhecendo a responsabilidade por omissão em ambientes de alta vulnerabilidade. E nosso episódio vai ficando por aqui. Muito obrigada a você que acompanhou a gente nessa manhã de quarta-feira. E eu quero agradecer a todo mundo que comentou na edição passada. Inclusive, estamos muito fraco de comentários. Eu acho que o pessoal cansou muito na meta lá do episódio 100. Mas eu quero agradecer a Ana Laura, Jéssica Moraes, Suelen Rodrigues, Ciborgue, Pedro Henrique, Felipe, S. Patrícia, Guilherme, Kelly Barros e Bianca Martins. Muito obrigado a todos que comentaram. Inclusive, Pedro Henrique, você que falou que vai no evento aí da Fenaló, manda um direct lá pra gente no Instagram que a gente vai te providenciar essa camisa aí. Isso aí, eu queria também saber de vocês, galera, quem aí tá estudando, quem aí já atua na área, deixa no comentário pra gente conhecer mais sobre vocês. E você que tá estudando, em qual faculdade que você tá fazendo direito? E já sabe, segue a gente no seu tocador de podcast favorito, ativa o sininho pra não perder nenhum episódio e avalie a gente com 5 estrelas, porque ajuda bastante. Compartilha também esse episódio lá nos seus stories e marca a gente no @lo.lere. Se cuida, bom estudo e bom trabalho por aí. Até amanhã.